Eu tava conversando com um amigo aí, semana passada, e ele estava comentando, né, sobre o porquê que a gente não se lembra da vida passada. Se a gente não se lembra, isso pode ser uma prova de que a vida passada não existe. Mas, aí a gente estava assim, comentando um com o outro também das inconveniências de lembrar isso, né? Já pensou se a gente se lembrasse numa outra vida, né? Em determinado momento de uma outra vida, a gente foi noivo da nossa mãe? Como é que a gente ia ficar perante a ela e como é que ela ia ficar perante a nós? Então, como é que ia ser isso? E se não a gente se lembrasse, por exemplo, de um grande amigo nosso, né? Eu tenho meus grandes amigos, você também deve ter os seus. Se a gente se lembrasse que a gente prejudicou muito um grande amigo ou vice-versa, como que a gente ia ficar perante esse amigo e como será que esse amigo ia ficar perante nós? Então, uma hora a gente ia ser motivado por ataques de raiva e hora a gente ia ser desmotivado por ataques de vergonha. Como é que a gente ia poder ter uma vida livre e natural? Ou pelo menos que parecesse livre e natural. Então nós não nos lembramos. O que nós temos do passado é as intuições, né? Em contrapartida, por que a gente tem determinados costumes meio arraigados assim em nós mesmos? Por que também que uma pessoa desde tenra idade tem uma facilidade em aprender uma ou outra ou várias coisas e o outro tem a maior dificuldade de aprender uma coisinha desse tamanhozinho? Agora eu pergunto, se Deus é justo, será que ele foi justo em fazer uma pessoa com mais facilidade, que todo mundo acha que é mais inteligente, e fez outro menos? Então, se foi, por que a razão desse privilégio? Então, essas ideias a gente deixa transparecer um Deus meio que tem dois pesos e duas medidas. Como não pode ser isso? Não, Deus não pode ter sido isso, nós pensamos. Então, o que foi? Então, é mais fácil a gente acreditar que Deus é justo e que a gente teve diversas existências e que numa delas a gente aprendeu aquilo que hoje é a nossa vocação. E a todo instante nós estamos aprendendo coisa e talvez modificando nossas vocações. Tendo aprendido uma, vamos para a outra e assim sucessivamente. Isso também é preciso considerar que pode ter espírito, uma outra explicação para isso, que um espírito que é mais velho do que outro, ou que aproveitou melhor as experiências do que outro, assim como aqui na vida prática nós vemos isso. Então, por essas e outras, dá para perceber o porquê da crença na reencarnação. Mas quem quiser crer que a gente tem uma vida só, e que numa vida só a gente conseguiu arrumar tanto enguiço, e ao mesmo tempo ter essa diferença toda de aptidões e de que a turma chama de dom, né? A turma adora falar em dom. Então vamos ser obrigados a acreditar que Deus foi injusto, criou de um jeito ou de outro, que Deus criou uma vida só para a gente fazer tanta coisa e não conseguir dar conta dela no fim dela. Então eu teria que condenar quase que todo mundo no final dela. E o tempo de consertar as coisas seria como? E aquilo que não podemos mais consertar numa vida, quando é que poderíamos fazer? Então seríamos condenados no fogo de enxofre, milênios afora ou eternamente afora por uma coisa que a gente errou 10, 20, 30, 40, 50 anos ou mais. Então seria uma outra injustiça. Então essa ideia simplista de uma vida só faz também de duas uma, ou deixa a opção do cara não acreditar em Deus nenhum, em coisa nenhuma. Talvez ele ganhe nesse caso. Ou então ela deixa a obrigação da gente pensar num Deus mais justo. Ou então de a gente crer num Deus meio medíocre. Tem lógica para você? Fica aí pensando.